Opa, e aí? Ultimamente eu tenho reparado que essa comunidade de otimização tá muito parada, sem inovação nenhuma. Toda vez a mesma coisa, painel de otimização, pack de otimização, mas a maioria deles são muito iguais e ficam sempre na mesmice. Então eu decidi começar a explorar novos recursos e possibilidades para criar projetos diferentes que realmente façam diferença. Para você que não sabe, painéis e packs de otimização são arquivos que o intuito deles é melhorar o seu sistema para jogos e reduzir o travamento geral do seu computador, e claro, sem prejudicar a sua segurança e privacidade. E como primeiro projeto dessa ideia de inovação, eu resolvi criar um pack especial com uma função que eu nunca vi sendo usada antes, que é o uso do mouse em interfaces de CMD, que basicamente é por onde as otimizações são feitas. Então fica comigo até o final para você entender como tudo funciona. Esse pack é um pouco diferente, então se você só baixar e sair do vídeo, você não vai entender como usar ele. Além disso, também se inscreve no canal e quando você terminar não se esqueça de deixar o like no vídeo. Isso ajuda bastante e ajuda a manter o canal e o desenvolvimento dos programas que aparecem aqui. Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é o download do pack, né? Para isso, eu vou deixar o link do meu site oficial na descrição. Nele, ele vai falar para você escolher o encurtador para passar para baixar o arquivo. Eu sei que é chato ter o encurtador no arquivo, mas esse é um jeito que eu encontrei para manter a qualidade excepcional dos programas e dos vídeos do canal. Além disso, eu também costumo organizar todas as senhas de todos os packs em um chat do Discord. Então, para pegar a senha, você precisa entrar no meu servidor do Discord através do botão de senha, que fica do lado do botão de download na página de download. Se você não tiver um Discord, você pode usar o botão obter via encurtador, mas você vai ter que passar por mais um encurtador para conseguir a senha. Bom, o arquivo que vai vir vai ser esse aqui, ele vai estar com esse nome e ele vai estar zipado. Para você descompactar ele, eu recomendo você usar o WinRAR, você tem que ter ele instalado no seu computador, e você vai clicar com o botão direito, clicar em extrair aqui, e aí você vai colocar a senha que você pegou no servidor do Discord ou no encurtador. Beleza, quando você abrir a pasta do pack, você vai ter esse arquivo aqui chamado leia-me.hta. Eu recomendo que você abra ele para você ler o que o pack faz no seu computador. Aqui vão ter algumas seções de informações sobre o que você tem que fazer, e algumas soluções de erros. E é isso, basicamente é um arquivo que é feito para esclarecer algumas dúvidas. Bom, para começar, a gente vai começar direto pelo painel principal, que é o Batch Click, que é o painel com a função de clique interface de CMD. Então a gente vai executar ele. Eu recomendo que você não execute ele assim direto, pedindo como administrador. Eu recomendo que você execute sempre ele clicando com o botão direito e executar como administrador. Mesmo que ele peça que quando você abre sem executar como administrador, eu recomendo que você abra por aqui para evitar qualquer tipo de erro ou problema com a otimização. Então é só ir direto. Beleza, executou e ele está aqui. A minha tela ficou preta, mas provavelmente vai aparecer uma tela pedindo para você dizer sim ou não, ou ele vai abrir direto. Bom, para a gente começar, a gente vai vir nesse primeiro botão aqui, escrito iniciar Batch Click. Você vai clicar nele e aqui vai estar o otimizador. Informações, vão ter mais informações sobre o que ele faz. Inclusive, ele tem uma seção que diz o que vai ser modificado no seu computador. Então, caso você tenha alguma curiosidade ou queira saber o que ele faz mesmo, é só você vir aqui e dar uma olhada. E também o pack de otimização é totalmente open source, ou seja, o código dele é aberto, então caso você seja um desenvolvedor e queira saber o que ele faz e estudar ele, você pode. Bom, a gente pode voltar aqui para a interface principal do painel. Beleza, voltando aqui na interface principal do painel, a gente vai vir aqui em otimizar PC, que é onde você clica para otimizar seu computador mesmo. Então é só aguardar. E ele vai começar um monte de operações no seu computador automaticamente. Então ele já está otimizando seu PC, você não precisa ter nenhuma interação com a interface, só se ela aparecer alguma coisa pedindo para você dizer sim ou não. Então é só você colocar a instrução aqui. E é isso, você só precisa aguardar e seguir as instruções do que o painel fala para você conforme vai otimizando. Normalmente é bem rápido, e é isso. E é lógico que não ia ser só isso, né? Além disso, eu também deixei um pack bônus junto com esse painel. Então não vai ser só um painel. Senão eu tinha colocado o nome como painel, mas eu coloquei um pack de otimização inteiro para você otimizar de verdade o seu computador. Para isso, você só precisa abrir a pastinha que está dentro do pack de otimização. Então, bora lá. Beleza, a pastinha que está dentro do pack é essa aqui, chamada Pack Bônus. Você abre ela. E dentro dela, a primeira coisa que eu recomendo você fazer é abrir essa pastinha aqui chamada de ferramentas. Aqui estão algumas ferramentas que você pode usar para otimizar seu computador. Tá, um limpador de memória RAM e o DNS Jumper, que serve para otimizar sua internet. A primeira coisa que você vai fazer é abrir esse limpador de memória RAM aqui. Ele vai pedir uma permissão, inclusive minha tela vai ficar preta. E é só você aguardar ele abrir.
Ele é um limpador de RAM compacto e ele é bem rapidinho, bem bonito, inclusive. E ele serve para limpar sua memória RAM enquanto está em uso. Por exemplo, aqui está dizendo que a memória que eu tô usando agora é 2,6 GB de 8 GB de memória RAM que eu tenho instalado no meu computador. Eu vou clicar em limpar e ele vai limpar uma quantidade específica ali. Ele limpou 300 megas. Ele limpou e já diminuiu para 2,3 GB. Então ele é um limpador de RAM compacto. Você pode clicar com os 3 pontos aqui e configurar ele para ele fazer uma limpeza automática da memória RAM. Então você vai marcar essa caixinha aqui, limpar automaticamente quando chegar em uma porcentagem de uso. Possivelmente vai aparecer um erro disso aqui, mas você pode clicar em continuar. Beleza, é só fechar isso. E fechar aqui, ele vai ficar minimizado aqui na barra de tarefas provavelmente. O meu não fica porque eu não configurei ele para ficar mais rápido pra gente ir pro próximo programa. Então, agora a gente vai abrir o DNS Jumper, que é um otimizador de internet. É uma modificação que eu fiz, inclusive, esse DNS Jumper, mas caso você queira baixar no site oficial, eu também vou deixar disponível aí na descrição. Aqui no DNS Jumper, a primeira coisa que eu recomendo você fazer é clicar nesse botão chamado Limpar DNS. Quando você clicar, vai dar essa musiquinha. E essa musiquinha significa que foi aplicado com sucesso. Caso você queira fazer mais otimizações, eu recomendo que você vá em DNS mais rápido. Isso aqui serve para escolher o seu servidor DNS e escolher o que é mais rápido na sua localização. E isso pode ajudar a melhorar seu ping em jogos e velocidade de download, upload e muitas coisas. Existem muitos benefícios em usar o DNS personalizado. Então você clica aqui em iniciar esse teste do DNS. Agora, para mim, vai aparecer esse negócio de erro de rede porque eu não estou conectado no momento. Mas, quando você estiver conectado e começar a iniciar o teste do DNS, vão aparecer vários servidores e o servidor que estiver em primeiro e que estiver com menor tempo de resposta, com a menor numeração ali em cima, você clica aqui seleciona ele, clica em cima dele e clica em aplicar servidor DNS. Isso vai melhorar a velocidade da sua internet. Beleza, agora a próxima coisa que você vai fazer é abrir essa pastinha aqui chamada Arquivos BAT. Você vai abrir ela e aqui vão ter vários arquivos de CMD e arquivos .bat e você vai clicar com o botão direito neles e executar como administrador. Eles são outras otimizações, tem limpeza de arquivos temporários, de log, otimizações para liberar seu espaço do seu computador e outros tipos de otimizações. Então é só você clicar com o botão direito e executar eles como administrador. O nome deles é autoexplicativo, então tudo que eles forem desativar é o que está no nome deles. E esses aqui, eles não desativam nada porque eles só limpam os logs, eles só deletam arquivos temporários. Já esse aqui desativa porque ele desativa o Hyper-V. Enfim, você olha o nome e caso você não saiba o que seja, você dá uma pesquisada no Google, por exemplo, para saber o que é. Agora, a gente vai fazer algumas otimizações de interface. A gente vai vir nessa pastinha aqui, otimizar interface. E a gente vai... A primeira coisa que você vai fazer é vir no que está primeiro para você. Eu vou no acesso rápido. E aqui a gente pode desabilitar os itens recentes. Os itens recentes são aquela aba que aparece de coisas que foram baixadas recentemente no seu computador. Aqui no menu do Windows. Então eu gosto de deixar isso desativado. Tanto que o meu tá sem nenhum aqui. Porque além de tirar um recurso que não é muito necessário, na minha opinião, dá uma liberada na carga do seu computador. Também tem o Alt Tab clássico, que você desativa o Alt Tab moderno, que é esse Alt Tab aqui, ó. Que quando você aperta a tecla Alt Tab, aparece essas janelinhas aqui. Eu gosto de usar o clássico. Então é só você clicar, ele vai pedir para executar como administrador e você vai clicar em sim. Beleza. Acho que já vai alterar, não alterou, mas na próxima vez que você reiniciar o computador, ele vai estar meio quadradinho assim, meio Windows 7, sabe? Bom, aqui agora a gente vai vir nessa pastinha aqui de customização do explorador de arquivos. A gente vai vir em acesso rápido. Esse acesso rápido aqui serve para desativar os itens que aparecem em acesso rápido no este computador. Quando você abre a pastinha e tem lá os itens que foram acessados recentemente, os seus arquivos. E eu gosto de remover, porque eu não gosto que apareça. E é isso. Aí é tudo mais opcional mesmo. A descoberta automática de pastas eu recomendo que você desabilite, porque eu sinto que ela deixa o seu disco um pouco mais lento. Eu deixo desabilitada. Itens removíveis na barra lateral, eu recomendo que você não remova, mas caso você queira remover,
você pode remover. Ele vai desativar esses ícones aqui, esses itens aqui na barra de tarefas, se eu não me engano. Pastas em este computador, isso aqui também vai desativar os itens que estão aqui em este computador. Vai desativar tudo que está aparecendo aqui. Vai ficar só o seu disco mesmo. Só o SSD ou o HD. Beleza. Aqui nessa pastinha de efeitos visuais, a gente vai clicar nela. E aqui vai ter os efeitos visuais padrões do Windows e vai ter os efeitos visuais do Atlas. Eu recomendo que você coloque os efeitos visuais do Atlas OS, que é o Windows que eu estou usando agora, inclusive. Que ele é uma combinação de efeitos bem interessante, sabe? Não deixa o seu Windows nem tão feio, mas também não deixa ele lento. É isso. Aqui em ícones de atalhos, você vai abrir isso aqui. E eu recomendo que você coloque o padrão do Windows mesmo. Mas caso você queira colocar nenhum, né? Porque eu acho que ele faz até uma diferença se você colocar nenhum, principalmente em carregamento de pastas, você pode colocar. Ele só tem um pequeno risco de segurança, porque você pode acabar confundindo as coisas. Então, é mais por sua escolha mesmo. Voltando aqui na pasta dos arquivos, você vai vir aqui em arquivos de registro. Agora você vai desativar tudo que está aqui. Eu recomendo que você desative. Se você abrir isso aqui, você vai desativar o centro de notificações, obviamente, que é as notificações que ficam aqui na sua barra de tarefas, no canto inferior direito. Eu gosto de desativar porque deixa a barra de tarefas mais limpa, assim, mais bonita. E é isso, eu deixei desativado. Desativar a limitação de rede é algo muito importante, principalmente se você joga jogos competitivos, e eu gosto de deixar desativado. Às vezes pode dar esse erro, dizendo que não foi concluído, mas é porque ou seu computador não tem suporte ou já tem alguma coisa diferente aplicada. Bom, aqui em desativar serviços desnecessários, e eu recomendo que você abra isso. Caso você queira saber o que é desativado, é só você abrir isso aqui com um bloco de notas e dar uma olhada, ou jogar no ChatGPT, por exemplo, e perguntar o que faz. Destravar FPS é uma coisa que eu também gosto de colocar, então eu sempre executo isso aqui. GPU Priority é a prioridade da sua GPU. Inclusive, eu ia deixar os créditos sobre isso aqui, porque isso aqui não é meu, mas eu não lembro de onde isso aqui veio, de onde eu peguei. Mas só para deixar bem claro que isso aqui não é meu. Melhorar o tempo de resposta é uma coisa essencial. Eu gosto de deixar ele aplicado, então é só você clicar, executar ele e marcar sim. E otimização de memória também é algo muito importante que você tem que marcar no seu computador. Bom, é isso. O pack de otimização já foi totalmente utilizado. Já usamos tudo que tinha para fazer aqui. E, bom, é isso, pessoal. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Eu espero que você tenha gostado desse pack. Eu me esforcei bastante para desenvolver ele para vocês também. Além disso, eu também agradeço ao meu amigo Memphis, que me ajudou a desenvolver esse painel lá na minha equipe de desenvolvimento do Discord. E eu esqueci de te pedir. Se inscreve aí, mano. Isso ajuda demais.